Na apresentação da história do jubileu, temos estado nas últimas semanas no século XVII, ou melhor, Dom Manuel Clemente tem-nos remetido precisamente para essa altura, para o contexto social, religioso da época em que acontece o jubileu. É muito importante, Paulo, é muito importante porque os jubileus em si são sempre o mesmo, não é? É ir a Roma, no caso, e sobretudo, desde o século XIII, visitar os túmulos dos apóstolos e depois outras basílicas importantes, confessar-se, rezar, ganhar a indulgência que purifica a alma daquilo que precisar de ser limpo, e é sempre, portanto, para se apresentar bem diante de Deus. Isto é igual em todos os jubileus, não é? Nessa intenção de, não só de perdão das penas, mas também de recomeçar. Exatamente. Para ficar como se deve ficar diante de Deus, no fundo é isto. E isso é igual em todos os jubileus, em todos os séculos, não é? Agora, o que nós temos estado a fazer é situar cada jubileu na sua época, porque isso dá sempre alguma nota especial a cada um, como também vai acontecer neste 1675, portanto já estamos em plena segunda metade do século XVII, as coisas estão a mudar, da época barroca já se está a passar a pouco e pouco para aquilo que vem a seguir, que é uma época talvez mais racionalista, mais iluminista e por aí fora, que acontecerá sobretudo no século XVIII, mas já nesta altura se nota muita coisa nesse sentido. E, no entanto, esta tradição especificamente religiosa dos jubileus continua a levar muita gente a Roma. Essa é que é a verdade. E assim acontece, neste jubileu de 1675, o Papa é Clemente X, mais um dessa série de Papas que estão naquele espírito pós-tridentino. O que é que isto quer dizer? No século XVI tinha-se realizado o Concílio de Trento, tinha-se apurado a doutrina, tinha-se insistido nesta dimensão pastoral da vida da Igreja, os bispos nas dioceses, os padres, os párocos nas suas paróquias, enfim, tudo isso era próprio deste espírito tridentino, continuava a incrementar-se, etc. E dentro dessa atmosfera ainda barroca, portanto muito exuberante nas suas manifestações, as confrarias romanas vêm todas para a rua, fazem as suas procissões, os cortejos a seguir a cortejos, todos com as suas cores, com as suas opas, com os seus balandraus, enfim, tudo isto era, digamos, uma procissão permanente de motivos que deixavam as pessoas muito, enfim, como é que é dizer, estupefactas perante tanta coisa, sobretudo se vinham de sítios onde não era assim tanto, não é? Mas ali era, e foi também, em 1675. O que é que eu quero salientar neste jubileu? É a figura talvez mais relevante desse jubileu de 1675. Era uma senhora, eu tenho salientado isto, que a história dos jubileus é uma história muito curiosa sobre quem é quem na Igreja e como é que a Igreja se mexe. Muitas vezes nós ficamos assim muito pelas hierarquias, etc. Com certeza que também entram, mas há muitos factos e muitos tempos até em que as predominâncias são de determinados grupos ou pessoas. E neste caso, o jubileu de 1665 era a grande figura de Roma, com certeza que estava lá o Papa Clemente X, mas a grande figura de Roma era uma senhora. E uma senhora que tinha sido protestante, luterana, tinha sido rainha da Suécia e depois tinha-se convertido, ou tinha passado do protestantismo ao catolicismo, tinha abdicado do trono da Suécia, estou a falar da rainha Cristina da Suécia, e vem viver para Roma. E vem viver para Roma, e tem uma grande presença em Roma, nessa altura, uma presença, por um lado, cultural. Ela forma com outras pessoas de Roma uma Arcádia, e já estamos, portanto, neste período que puxa mais pela cultura, digamos assim, e pelo cultivo das letras, das artes, etc., e tinha fundado essa Arcádia, que é importante nesse tempo das academias, mas ao mesmo tempo tinha reunido consigo outras senhoras de Roma e outras pessoas para a prática da caridade. E a Cristina da Suécia, a vários títulos tão importante na história de Roma, vai marcar este jubileu de 1675, também no acolhimento aos peregrinos, também na presença nas tais confrarias, como a da Santíssima Trindade, que, enfim, cuidavam dos peregrinos, lavavam-lhes os pés, davam-lhes alimentos, e ela e as suas amigas também vão participar ativamente nessas atividades e, efetivamente, dão tom a este jubileu de 1670. É o jubileu da Cristina da Suécia, com certeza que é também do Clemente X, mas é muito particularmente desta ação de uma senhora que tinha nascido protestante, lá
no norte da Europa, na Suécia, depois tinha abdicado, tinha vindo para Roma, tinha desenvolvido uma enorme atividade cultural, olha, por exemplo, onde recebeu também, nesses anos 70, um português de altíssimo gabarito, que é o Padre António Vieira, quando ele esteve em Roma, até para fugir aqui à Inquisição em Portugal, e lá em Roma foi protegido pelo Papa, pela Cristina da Suécia, e ela gostou tanto das pregações do António Vieira que até teve alguma resistência quando ele quis voltar para Portugal, e voltou, não é? Portanto, era uma grande figura cultural, mas ao mesmo tempo também essa dimensão religiosa e caritativa, e a presença dela e das suas amigas no atendimento dos peregrinos. Talvez seja a nota mais específica e mais marcante quando nós falamos desse jubileu de 1675, o jubileu da Cristina da Suécia. Tal era essa premência de acolher quem chegava a Roma, em cada jubileu, sim, isso era como muito também importante, se vê neste. Mas também mostra o protagonismo. Os que têm seguido os nossos programas, onde está lembrados que a própria origem destes jubileus, e todos os jubileus, podemos dizer, desde o primeiro e ao longo do século XIV, entre o jubileu de 1300 e o jubileu de 1400, são jubileus muito de pressão popular, muito de pressão popular. Não são iniciativa dos papas, quer o do primeiro jubileu, do Bonifácio VIII, ficou surpreendidíssimo quando aquelas multidões começam a aparecer em Roma. O jubileu de meados desse século, quando logo a seguir à peste negra, e nem sequer o Papa estava em Roma, estava em Avignão, mas querem um jubileu, lá tem um jubileu, quer o último jubileu desse século, também com aqueles penitentes, os chamados os Bianchi, que vinham todos vestidos de branco, a pedir indulgência e perdão. Portanto, todos estes jubileus, esses mais antigos, são jubileus de pressão popular. E agora, temos no século XVII, não digo que sejam de pressão popular, porque agora os papas também os convocam, as coisas estão mais organizadas, não só para convocar e realizar todo o cerimonial previsto, as visitas às basílicas e tudo isso, mas protagonismos pessoais. E este da Cristina da Suécia, no jubileu de 1675, foi fundamental e caracteriza muito o que aconteceu. E fica na história desta celebração de 1675. Obrigado, Dom Manuel. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para uma nova etapa, um novo capítulo desta história do jubileu.